Fala, meus queridos, como prometido, sempre depois do resultado de alguma empresa importante, vou trazer a análise aqui para vocês. Inclusive, a gente não fez de Santander, nem de Transmissão Paulista, nem de Bradesco ainda. Como agora vai sair vários resultados, eu preciso saber qual é aquele que você mais quer que eu faça para que eu consiga focar. Ah, eu não quero o Santander não, eu quero só a Bradescão. Então eu não perco tempo fazendo Santander, beleza? Posso estudar o Santander sozinho. Então hoje a gente vai ver sobre o resultado de Vale. Estou lendo esse resultado junto com você aqui de manhã, do dia 31, antes da bolsa abrir, e a gente tem uma missão: decidir se a Vale vai continuar subindo, ou se ela vai cair, ou se ela vai se permanecer estável, agora que a gente tem o resultado em mãos. A gente consegue ver aí que a Vale já subiu 10% no último mês. A gente pega desde o início do ano 17% de alta. Digita aqui nos comentários quem conseguiu comprar Vale a R$49, porque eu lembro que eu tava falando pra vocês aqui, R$49 em Vale é palhaçada. Dito isso, você vai entrar no RI da Vale, vai clicar em Central de Resultados, e aqui você vai em Relatórios Trimestrais e baixa do terceiro trimestre, vai abrir este documento aqui para você. Sempre quando você for analisar uma empresa de commodity, tem que fazer o quê? Exato, abrir o commodity lá para você ver o que está acontecendo com o commodity. E aí eu quero te mostrar o quanto o commodity é importante para as empresas de commodities. Afinal, elas são empresas de commodity, tem muita gente que negligencia isso. Tem gente que compra Vale sem saber quanto tá o minério de ferro. Nos últimos 6 meses o minério de ferro subiu pra caramba, nos últimos 3 meses subiu quase 7%. Se a gente pega aí dos últimos 5 anos, inclusive, que foi quando a Vale pagou aquele boom, aquela explosão de dividendos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha nesse dividend yield de 2021. Por que você acha que o dividend yield da Vale foi tão alto assim? Se a gente pega ele em valores mesmo de dividendo pago, 14,65. Em 2022 foi impressionante também e foi só 7, foi metade. Agora em 2024, que ainda foi impressionante, foi 5. Como que ela pagou R$14 de dividendo? Quase 15. Como que ela fez isso? Por conta do preço do minério de ferro. Olha isso aqui. O preço do minério de ferro tá 214, tá o dobro do preço do minério de ferro agora. Aí, se ela é uma empresa de commodity que tira ferro do chão e vende esse ferro, o que vai acontecer com a receita dela? O que vai acontecer com o lucro se o minério de ferro tá muito alto? Por isso que aqui a Vale estava custando R$114. E aí, você pode até comparar a relação de Vale com o minério de ferro, para você ver o quanto é importante. Vale está em amarelinho e o minério de ferro em azulzinho. Quando o minério de ferro desponta lá para cima, o que acontece com o Vale? Acompanha. Quando ele cai, o que acontece com o Vale? Acompanha. E aí você consegue ver bonito, né? Olha só que bonito isso aqui, cara. É um acompanhamento muito linear, praticamente linear. E agora, no finalzinho aqui, a gente viu que o minério de ferro deu uma subidinha e Vale subiu ainda mais do que o minério de ferro. Inclusive, eu te mostrei aqui que o minério de ferro subiu nos últimos 6 meses 6%, porém, a Vale subiu muito mais do que isso, né? Quanto que a Vale subiu nos últimos 6 meses? Olha lá, 20%. Por que será? Será que é porque ela estava descontada demais? Ninguém estava prestando atenção? Será que a expectativa de lucro era mais alta? O que está acontecendo com o Vale? E aí eu peço que você anote no seu papelzinho aí, anote num post-it. A minha princesa, ela tem uns post-itzinhos, que eu vou pegar pra você. Inclusive, esse aqui é rosinha e ela usa pra escrever alguma coisa da Bíblia, por isso que é pequenininho assim, tá? Te aconselho pegar uns post-it grandãozão assim, ó, um quadradão, tá ligado? E aí o que você vai fazer? Deixa isso do lado do seu computador aí, do lado da onde você estuda os vídeos, tá? Do lado da onde você estuda qualquer coisa. Aí você vai fazer o quê? Sempre quando eu falar pra você anotar papel e caneta, você anota. Vou anotar junto com você. Então, primeiro ponto que você tem que olhar numa empresa de commodity. Primeiro ponto, commodity, beleza? Segundo ponto, aí você vai anotar isso aqui porque você vai mudar a sua vida, tá? Nas análises de commodity, você precisa prestar atenção nisso e eu vou te provar hoje no resultado de Vale, que é custo, aí você coloca custo X vezes volume, beleza? Dito isso, vamos continuar aqui e depois a gente anota mais coisa. Então tá aí o desempenho de Vale no terceiro tri de 2025. Entregamos mais um trimestre sólido, dá um zoomzão aqui pra você, ó. Marcado por desempenho operacional consistente, progresso contínuo na nossa agenda estratégica, compromisso e segurança. Produção de minério de ferro atingiu seu maior nível trimestral desde 2018. Vamos dar uma olhada nos destaques, como que foi realmente o lucro, se foi mais alto, se não foi, se fez mais receita, se não fez. Ó, se a gente compara com o terceiro tri de 2024, subiu 9% a receita líquida de vendas. Fez minério de ferro, cobre, níquel, vendeu, receita líquida de vendas, porque já tirou o custo. Produz 1 tonelada de minério de ferro, vendo lá pelo preço hoje, ó, $105 a tonelada. Beleza? Só que eu tenho um custo para produzir essa tonelada. Então eu tiro esse custo, vira receita líquida de vendas. Daí tirando todos os outros custos da empresa, né, custo administrativo, todas as despesas, tudo que você imaginar entra aqui. Pagamento de funcionário, material que é gasto, manutenção, serviço terceirizado, manutenção de o OPEX da empresa em geral, multas, por exemplo, que ela tem que pagar, Brumadinho, Samarco. Então, tudo isso aí. Tirou tudo. Dá o EBITDA ajustado, tá? E aí aqui é muito legal você avaliar o EBITDA,
porque o EBITDA é literalmente o lucro operacional da empresa. Ainda não é lucro líquido, mas é o lucro que ela consegue fazer operacionalmente falando. Com a operação dela, o quanto de lucro ela consegue fazer. E aí é óbvio que desse lucro ainda tem que sair, ó, EBITDA, tem que sair o quê? Amortização, depreciação, taxas, que são os impostos, e interest, que são os juros, ou seja, despesa financeira, para depois virar lucro líquido. E olha só que o lucro líquido subiu 78% ano a ano e subiu 30% trimestre a trimestre. Então o resultado realmente foi absurdo. Se a gente olha os 9 meses de 2025 e os 9 meses de 2024, realmente teve um lucro muito mais alto, de 21% de diferença. E aqui, inclusive, foi por conta de um efeito não recorrente que a gente já vai ver. Mas realmente, a galera já estava esperando um lucro mais alto, até porque o volume de produção da Vale já tinha aumentado e o minério de ferro estava subindo. Então a galera esperava, pô, vai subir essa receita líquida, vai subir um pouquinho esse lucro líquido. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, as projeções dos analistas para a empresa, olha lá, a Ágora falou que ia lucrar 2,5, Ativa Investimentos 2, Genial 2,6, XP 2. Quanto que foi o lucro? 2,7. Até a projeção mais otimista, que era aqui da Genial, realmente a Vale surpreendeu e foi um resultado ainda mais positivo. Mesma coisa no EBITDA, né? O pessoal tava pensando que ia até 4,38, a mais otimista aqui é 4. Perceba, a XP Investimentos, ela projetava um EBITDA maior, mas um lucro menor, ou seja, ela tava colocando mais imposto, mais depreciação, mais amortização, mais despesa financeira, e aí a gente vê aqui que o resultado foi de 4,3, a galera acertou, ó, 4,3, 4,3, 4,2, acertou, basicamente acertou a projeção, né? Por isso que a Vale já subiu tanto assim, mesmo antes do resultado, porque já esperávamos bons resultados na Vale, já esperávamos. E aí eu falei para você anotar custo e volume, justamente porque eu vou te mostrar um gráfico aqui que vai ser muito legal, depois a gente volta aqui para os destaques, tá? Mas eu quero que você pegue essa caixinha de conhecimento que a gente tá construindo e olha para este resultado aqui, ó. Esse aqui é o EBITDA, tá? Ele totalizou 4,4 bi no terceiro trimestre de 2025, 17 maior ano a ano, suportado por, presta atenção, por que aumentou o EBITDA? Melhor realização de preços de finos de minério de ferro e preços mais altos de subprodutos, ou seja, o preço subiu, commodity, tô olhando a commodity, o preço subiu. Então, se o preço sobe, imagina, eu fabrico 3 celulares desse aqui por mês. Se o celular tá custando 3 mil, eu vou ter 9 mil. Se o celular tá custando 4 mil, eu produzo 3, eu vou ganhar 12 mil. Então, aumentou o meu lucro como se eu estivesse vendendo um celular a mais, mas na verdade eu tô vendendo os mesmos tanto celular. Foi só o preço do celular que subiu, por demanda. Tinha mais gente querendo celular, logo eu vendo mais caro. Mesma coisa com o preço da commodity aqui. Mas olha só os outros dois pontos que fizeram a Vale aumentar o EBITDA. Isso aqui é muito importante, ó. Aumento no volume de vendas. Imagina só, mesma história. Eu produzo 3 celulares e eu vendo por 4 mil cada um. 12 mil reais de lucro. Só que o preço do celular caiu, que foi o que aconteceu com o minério de ferro, né? O preço do celular caiu, foi para 2 mil reais. Agora eu vendo os mesmos 3 celulares, eu não perdi qualidade no celular, eu não perdi em volume de celular, eu continuo vendendo os mesmos 3 celulares. Só que como o preço do celular caiu, agora o meu lucro caiu 50%, saiu de 12 para 6 mil. Como que é o jeito que eu posso aumentar esse lucro, mesmo com a commodity mais barata? Aumentando volume. Se agora eu fabrico 10 celulares, mesmo com o preço de 2 mil, que era metade do que era antes, que é exatamente o que está acontecendo agora com o minério de ferro, metade do que era antes. Mas se aqui eu produzia 3 celulares e ganhava 6 mil reais, agora que se eu produzir 10 celulares, eu ganho 20 mil. Então eu aumentei meu lucro mesmo com a commodity mais barata. Por isso que é muito mais importante do que o preço do commodity, muito mais importante, olha que doideira, muito mais importante do que o preço do commodity é quanto de volume a empresa consegue jogar no mercado, se tem demanda para isso. E aí perceba o quanto a Vale ganhou com o volume de venda. Você percebe aqui que com o preço subindo, ela ganha muito, 269 milhões a mais, certo? E é milhões de dólares isso aqui. Só que só por aumentar o volume, ela também ganhou 249. Mesmo se não tivesse subido o preço, ela ia subir o lucro dela porque ela aumentou o volume. Entende? Mesmo com o preço, mesmo se o preço tivesse caído um pouquinho ali, ia subir o lucro, porque ela aumentou o volume. E o terceiro ponto, menor custo e despesa. Por isso que eu sempre falo para você, em empresa de commodity, você não tem que olhar lucro líquido. É ruim olhar lucro líquido em empresa de commodity, porque depende muito do commodity. Então o que você tem que olhar como pontos principais de melhoria da empresa? O quanto que ela consegue produzir, se ela tá aumentando, igual eu falei para você lá em Petrobras, se ela tá aumentando a produção dela e se ela tá conseguindo diminuir custo. Antes eu produzia 100 toneladas, agora eu produzo 200 toneladas. Opa, o volume aumentou, a empresa tá melhor. Antes eu gastava $30 para produzir 1 tonelada, agora eu gasto $22. Ué, eu tô produzindo mais e custando menos para produzir. É isso que faz uma empresa de commodity ser boa. É isso. E aí a commodity pode cair lá embaixo. No momento em que ela estourar novamente, você vai coletar muito lucro. O problema é que você só quer comprar Vale quando o commodity tá aqui, ó. Tenho certeza, e eu quero que você deixe no comentário, quantos de vocês compraram Vale acima de 100 reais? Quantos?
tava recomendando investimento. Muitas casas de análise estavam recomendando compra de Vale a R$ 110. Porque o commodity tava estourado. Empresa de commodity você nunca compra quando o commodity está estourado. Empresa de commodity você sempre compra quando o commodity está sendo sobrepujado. Igual o minério de petróleo tá agora. Igual o minério de ferro tá agora. Então aqui você consegue perceber que só com aumento do volume mais a redução do custo já deu mais do que o que subiu de preço. Se a gente somar esses dois aqui, ó, a eficiência da empresa subiu 249 pelo aumento do volume e 81 pela diminuição do custo. Então o resultado dela foi maior no EBITDA, 327 milhões, por conta dela mesma, a eficiência dela. A Vale controla o valor de commodity? A Vale fala assim, não, agora o preço do ferro agora vai ser 215 a tonelada. Não consegue controlar. O que ela consegue controlar? O quanto que ela consegue de volume e o quanto que ela consegue de custo. Isso ela consegue tentar melhorar. E aí, a gente tem uma empresa melhor. Hoje, a Vale de hoje, isso parece contraintuitivo, mas você tem que aprender isso para empresa de commodities. Peter Lynch fala muito sobre isso. Howard Marks também fala muito sobre isso. A Vale hoje é melhor do que a Vale lá de 2021. Parece contraintuitivo, né? Mas a Vale hoje, que paga R$4, é melhor do que a Vale que pagava 14, quase 15. Nossa, Léo, mas não consigo entender. Aqui ela paga só 4, ali ela pagava 14. Essa aqui é melhor do que essa aqui, porque essa aqui é mais eficiente. Se a gente colocar hoje o preço do commodity 215, ela não pagaria só 14, ela pagaria 18, R$20, porque ela tá muito mais eficiente. Ela tira muito mais ferro e ela consegue um custo muito menor. Não analise só lucro nas empresas de commodity, tá? Só esse ensinamento já vale o vídeo. Já pode até fechar se você quiser o vídeo. Deixa o like no vídeo aí, fecha, pode ir embora se você quiser. Agora, se você quiser aprender mais, eu tenho 2 dicas pra você. A primeira, nós vamos terminar de ler o relatório. E a segunda, se inscrever na imersão Trade dos Dividendos. Lá eu vou te ensinar a fazer valuation com fluxo de caixa. Eu sei que parece difícil pra você que ainda não sabe nada, nem sabe nem ler relatório ainda. Eu te ensino muito mais do que você aprende curso pago aqui no canal, na verdade. E eu vou te ensinar nessa imersão a fazer valuation com fluxo de caixa. Vou te entregar uma planilha linda, bonitinha. Você vai aprender a decidir qual é o preço justo das empresas. Não só de Vale, mas qualquer uma que você quiser analisar. E aí você vai parar de errar, comprar os trem caro. O analista fala um negócio, você vai lá e confere, vê se faz sentido para você também. Porque o valuation, como diz o Warren Buffett, é uma arte exata com premissas subjetivas. Ou seja, mesmo que a gente use uma fórmula matemática para chegar num preço justo, eu usando a mesma fórmula que você, nós vamos chegar em números diferentes, porque as suas premissas são subjetivas. Você só investe em Vale e só quer correr esse risco se tiver um rendimento de 12, 13%. Eu aceito a 8%, então meu preço justo vai ser maior do que o seu, por exemplo. Então não vacila, se você quiser aprender de maneira categórica, montar uma carteira forte, como que vence a inflação, como que escolhe os bons ativos e, por último, como calcular o valuation com o fluxo de caixa, QR Code aqui, link na descrição, vai ser gratuito, você vai precisar pagar nada, a única coisa que você vai precisar fazer é ir com papel e caneta, beleza? Dito isso, vamos voltar aqui aos destaques, que os destaques foram importantes, ó. Forte desempenho nas vendas de todos os segmentos, eles cresceram vendas do minério de ferro, ou seja, o volume aumentou, vendeu mais. Cresceu venda em cobre e níquel. Cobre tá tendo muito destaque no crescimento da Vale, tá? Muito destaque o cobre. Hoje, para você ter ideia, o minério de ferro na Vale é o core business. E aí ela começou a fazer outras diversificações, flexibilização de portfólio com cobre e níquel. E hoje a gente vai até fazer a conta aqui, representa em torno de 15, 17% da receita da Vale total. Ou seja, já não é mais qualquer coisa. 16, 15% de 10 bilhões de dólares é muita coisa. É 1,5 bilhão de dólares. Isso aí é 7,5 bi de reais. É o resultado aí do Itaú. Quase pega o Itaú, né? 9 bi o Itaú, mas quase pega só o cobre e níquel. Entende que não é mais qualquer coisa? Além disso, ele falou que aumentou o preço, né? Então, preço médio realizado no minério de ferro foi de 94,4 dólares no trimestre, a média do trimestre. Hoje a gente sabe que tá um pouquinho mais caro, né? Subiu um pouco mais. Por isso que a galera tá otimista pra caramba com o Vale. O custo do minério de ferro para extração ficou menor. Então, olha lá, aumento de volume de venda, aumento do preço, diminuição do custo. O guidance de custo do cobre também foi revisado. Eles colocaram no início do ano que o custo de produção da tonelada do cobre seria de 1.500 a 2.000. Agora eles revisaram para 1.000, 1.500. É isso que a gente quer de uma empresa, que ela aumente a eficiência, que ela consiga produzir o mesmo tanto ou mais com menos custo. Se a Vale tá entregando isso, não precisa ter medo de comprar ela quando ela tá batida. Uma hora vai virar o jogo. A não ser que você acredite que o planeta Terra não vai mais precisar de minério de ferro. Aí tudo bem. Aí realmente não importa, ela pode produzir, pode ser a maior produtora do planeta de minério de ferro. Se ninguém quer comprar ferro, ferro vai valer nada. O que não acredito que é o caso, né? O CAPEX foi um pouquinho menor,
1,3 bi de dólares. O fluxo de caixa livre foi 1 bilhão maior ano a ano, isso aqui, coisa de louco. E a dívida líquida expandida foi de 16,6 bi, diminuiu 0,6 bi aqui do trimestre a trimestre. Por que que é legal a gente falar sobre a dívida líquida também, que eu já vou te mostrar? A própria Vale sinalizou dividendos extraordinários, tá? Então ela falou assim, pô, ó, se acontecer algumas coisas aí, eu vou pagar dividendo extraordinário. E aí o que que tinha que acontecer? Ó, a empresa prometeu no último trimestre, e a gente leu isso juntos, que se o endividamento recuasse de 17,4 bi, que era o endividamento da empresa, se a gente olhar aqui, ó, era o endividamento da empresa no segundo tri, 17,4 bi, para 15 bi, os dividendos extraordinários se tornam factíveis. O patamar que ela quer alcançar é 10 bi de dívida, mas chegando a 15 bi ela já começa a distribuir um pouquinho mais de dividendo. Não foi dessa vez que ela chegou, né, ainda ficou no 16,6, mas pode ser que no quarto trimestre ela consiga desalavancar mais um pouquinho. Então perceba, o resultado da Vale foi extremamente bom, né? Só dessas 2, 3 páginas que a gente leu aqui, a gente já conseguiu entender que o resultado foi extremamente bom. Aumentou a eficiência produtiva, aumentou a eficiência de custo, aumentou volume de venda, aumentou o preço do minério, diminuiu dívida, aumentou lucro, aumentou o fluxo de caixa. Foi muito bom, né? Aqui você consegue ver os investimentos que ela está fazendo e aí você percebe que o que ela está investindo em metais para transições energéticas não é pouca coisa, né? Tá sendo mais ou menos aí 1/3 do investimento dela tá sendo em metais de transição energética, que é o níquel e o cobre. Você pensa comigo, se a receita advinda desses metais de transição é 16% da receita total dela, como que ela tá fazendo 33% de aporte em CAPEX nesse tipo de material? É porque ela visa aumentar a receita através de cobre e níquel. Porque senão ela investiria tudo em minério de ferro, já que ela não quer aumentar, e se for mais vantajoso também, né? Mas essa flexibilização para conseguir produzir o que quer, no momento que quer, com a alta demanda de cada um dos minérios nos seus pontos, pô, quando ela nunca vai deixar de produzir minério de ferro, mas ela pode dar uma forçadinha na produção de cobre quando o cobre tá lá em cima e o minério de ferro tá aqui embaixo, entende? Então aqui você consegue ver que ela fez um CAPEX total aí de 1,5 bi, desses 1,5 bi, 900 milhões foi minério de ferro e 322 foi metais de transição energética, cobre e níquel, principalmente focado aqui no níquel agora, tá? Porque já fez muito investimento em cobre e essas entregas ainda vão acontecer. Projetos de manutenção, a manutenção é totalmente necessária, né? Imagina só, ela faz um CAPEX para uma mina lá, compra, imagina na sua cabeça, fecha o olhinho aí e imagina, compra várias escavadeiras, compra uns caminhãozão lá e tal, parará, e começa a minerar. Você acha que esses caminhões vai durar para sempre? Você acha que ela não vai ter que fazer nenhum tipo de manutenção na mina? Você acha que não vai ter que fazer nenhum tipo de manutenção sobre os extratores, alguma coisa? Não, tem que fazer manutenção. Isso é o que a gente chama de OPEX. CAPEX é investimento novo, OPEX é investimento em manutenção. Pensa numa padaria, fica mais fácil. A padaria sempre fica mais fácil. Pensa numa padaria que tem um forno. CAPEX é o padeiro comprar outro forno, investimento novo, outro forno, que é aumentar a produção. OPEX é o da manutenção desse forno para ele não parar de funcionar. Porque se eu não fizer OPEX, ele para de funcionar e eu perco ele. E aí eu vou ter que deixar um tempo parado em manutenção. A gradinha do forno estragou, eu tenho que ir lá e tirar a gradinha e comprar outro. Isso é OPEX. A mangueira de conexão do gás do forno estragou, tá vazando. Eu tenho que ir lá e trocar a mangueira. Isso é OPEX, para manter o que já tenho funcionante funcionando. E CAPEX é novos investimentos, beleza? Isso é muito importante você saber. Parece básico, né? Mas é importante, tem muita gente que não sabe. Aqui tem até um spoiler de como você vai começar a aprender valuation com fluxo de caixa livre. Se eu falo valuation com fluxo de caixa livre, o que a gente precisa? Fluxo de caixa livre. E a Vale é muito legal de você fazer o valuation com fluxo de caixa livre. Aqui, inclusive, ela já te entrega esses resultados. A gente consegue perceber que ano a ano tivemos 337% de aumento do fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o que permite pagamento de dividendo. Porque se não tenho caixa, não tem como eu pagar dividendo. Mais importante do que o lucro é o fluxo de caixa. Por isso que a gente não faz valuation com o lucro líquido descontado a valor futuro para agora. A gente faz com o fluxo de caixa esperado. Porque a gente não sabe quanto vai ter de CAPEX, porque a gente não sabe, tem várias outras variáveis, entende? Aqui ela até explica o porquê que foi tão maior assim, né? Porque teve um evento não recorrente lá no terceiro trimestre de 2024 também, mas aqui ela explica, ó, foi 1 bilhão maior, principalmente pelo resultado do desempenho mais forte do EBITDA, o EBITDA subiu, a gente já discutiu pelos 3 pontos, e menor impacto do capital de giro. Além disso, os resultados foram beneficiados pela liquidação de derivativos de programa de hedge cambial, o que contribuiu para a redução nas despesas financeiras. Se a gente olha aqui a despesa financeira, foi bem menor, né? 200 milhões menor. E o capital de giro aqui também foi 200 milhões menor. E aí, como o EBITDA subiu pra caramba, foram 700 milhões maior, então imagina, a gente desceu 2 linhas de despesa de 200 milhões, ou seja, 400 milhões a menos de custo e 700 milhões a mais de resultado, né? A diferença realmente faz ali 1 bi de fluxo de caixa livre. Na parte de endividamento, a Vale continua muito confortável, né? O target dela, que é o alvo dela,
é deixar uma dívida líquida entre 10 a 20 bi. Hoje tá na casa dos 16,6 bi, ou seja, está dentro da meta dela. Só que ainda mais importante que isso é a gente olhar a dívida líquida sobre a EBITDA, que é a capacidade da empresa, através do seu EBITDA, seu lucro operacional, pagar toda a dívida que ela tem. Imagina, quanto é que ela faz de EBITDA e quanto tempo ela demoraria para pagar essa dívida líquida. A gente consegue ver aqui que está em 0,8. A gente sempre fala de um número de 3 para empresas que não são do setor elétrico. Então, se a empresa está com a dívida líquida abaixo de 3, primeiro, ela está muito confortável na parte de alavancagem. Segundo, ela pode se alavancar mais, ou seja, pode inflar os resultados. E terceiro, ela não vai ter problema com pagamento de dividendos, ela não vai ter problema com novos investimentos, ela não vai ter tanto problema assim com despesa financeira. O lucro líquido não vai ser comido por juros. Então, realmente, bem confortável. E o objetivo dela é justamente diminuir mais ainda essa dívida líquida aqui para poder pagar mais dividendos, né? A meta para poder pagar dividendos extraordinários é em 15 bi. Diminuiu aí 800 milhões, 5% de queda trimestre a trimestre, provavelmente vai continuar diminuindo no trimestre que vem. Aqui a gente consegue ver o desempenho dos segmentos. Lembra que eu falei para você? Ó, o EBITDA total foi 4,4 bi, né? Desses 4,4 bi, o que gerou 700 milhões foi metais para transição energética. Ó, cobre e níquel. Se a gente fizer aqui uma continha básica de quanto que dá de receita, ó, 687 dividido por 4,399, ó, dá 15,61%. 15,61% do resultado do EBITDA da Vale já vem dessas metais de transição energética. Então não é qualquer coisa, né? Óbvio que grande parte do resultado ainda vem do minério de ferro, 85%. Aqui a gente consegue ver a variação por segmento. E olha que legal, aqui a variação por segmento do minério de ferro. Olha o que mais colaborou para o aumento do EBITDA no minério de ferro. Não foi nem o preço, ó. O que mais colaborou foi o volume. Só de aumentar o volume já rendeu mais, já deu mais dinheiro para a Vale do que o aumento do preço. E ainda teve diminuição do custo de despesa. Então, aqui no minério de ferro, realmente a eficiência da Vale está cada vez maior, né? Ela é uma das maiores mineradoras do planeta, cara. Quando a gente olha aqui o custo do terceiro trimestre de 2025 na produção do minério de ferro, tá em 20,3 dólares. É absurdo a tonelada, né? É absurdo, o custo é muito baixo, né? O Papai do Céu abençoou demais as terras brasileiras, cara. Tanto para Petrobras, por exemplo, que o minério de ferro, ela é muito boa para extrair petróleo, né? Mas o petróleo, a gente encontrou lugares absurdos de petróleo. Mesma coisa a Vale. Papai do Céu abençoou demais as terras brasileiras, meu amigo. O minério de ferro, a gente consegue encontrar ele mais superficialmente do que em outros lugares do planeta. Então a gente tem menos custo de extração. Isso aqui é absurdamente competitivo, né? E a Vale ainda continua confiante em atingir um guidance de custo caixa, excluindo compra de terceiros em 2025, de 20,5 a 22 por tonelada. A gente pegar a média de custo dos 9 primeiros meses de 2024, estava em 22,3, 22,9 com as compras de terceiro. E agora, em 2025, os 9 primeiros meses ficou aí 21,3. E ela quer reduzir para 20,5. Inclusive, ela está confiante porque neste trimestre foi 20,3, 20,7. Então, perceba, nos 9 primeiros meses está um pouquinho mais alto, tá 1 milhão acima, né, do custo da tonelada, justamente porque ela está aumentando a eficiência dela a cada trimestre. Então, tá puxando, né, os 2 primeiros trimestres do mês, tá puxando um pouquinho esse preço para cima. No terceiro trimestre foi um pouco menor já. Inclusive, quero deixar uma tarefa de casa para vocês. As informações do webcast tá aqui. Sempre quando sai o resultado, o release sai um dia antes e a apresentação normalmente sai um dia depois. A apresentação vai sair hoje, dia 31 de outubro. Eu tô gravando aqui para vocês às 9h40. E aí a Vale vai conseguir apresentar para você a apresentação de resultados com uma das pessoas lá da Vale, um dos gestores lá da Vale, explicando para você o que ele pensa, vai responder perguntas. Às 11 horas você consegue assistir. Você tá assistindo esse vídeo aqui, porque sempre eu posto os vídeos à noite, você tá assistindo esse vídeo aqui por volta das 19, 20 horas. Mas você consegue ver a apresentação mesmo assim, tá? Então depois, fica de tarefa de casa pra você, depois que você assistir o vídeo, você correr lá e ver o que o pessoal da Vale tá falando. Se tá na sua carteira, não tem como você pular esse negócio. Aqui eles mesmos dizem, né? Um replay estará disponível logo após a conclusão da teleconferência. Então realmente Vale teve um resultado extremamente bom. Inclusive, se você consegue utilizar as opções para conseguir fazer ainda mais dividendo sintético com Vale, meu amigo, você tá nadando de braçada em Vale. Vale Petro é perfeito pra gente fazer isso. Vou te mostrar aqui alguns dados da minha carteira. Inclusive, você consegue acompanhar isso. Tem um quadro no canal onde a gente fez mensalmente operações de opções com Vale, justamente para te ensinar. É óbvio que opções é muito mais complicado, tem muito mais risco, galera. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso sem conhecimento. Você não pode investir em Vale sem conhecimento. Você não pode investir em nada sem conhecimento. Você não sabe nem colocar no Tesouro Selic? Deixa na poupança então e vai aprendendo. O problema é você ficar parado e não aprender nada. Aqui eu vou te mostrar o resultado que eu tive com Vale só em dividendo sintético.
sintético, tá? De abril de 2024 até abril de 2025, eu tive um resultado com o Vale de 21,43% só de dividendo sintético. Fora o que a Vale pagou de dividendo dela mesmo. O dividendo sintético é só prêmio de opção. Inclusive, se você quiser dar uma maratonada lá em como que a gente faz dividendos com opções, que normalmente os caras vão te cobrar aí 7 mil, 10 mil reais no MBA pra poder te ensinar esse negócio aí. Aqui eu te mostro como que eu fiz na minha própria carteira. Então você entra no canal, clica em playlist, vai ter dividendo com opções aqui. Já tem mais de um ano que a gente tá aqui gravando e a gente fez com o Vale, ó. A gente montou uma carteirinha só com o Vale, meu próprio dinheiro, fui lá, coloquei e mostrei pra vocês que dá pra fazer muito dinheiro com isso também. Se você quiser aprender a calcular o valor intrínseco de Vale através do valuation fluxo de caixa, te convido de novo a se inscrever na imersão. Não vai custar nada pra você, você vai aprender um conhecimento que eu gastei muito tempo pra aprender. Se você fosse aprender do zero agora, você ia ter que comprar um curso ou ler uns 5, 6 livros aí de umas 300 páginas, então lá você vai economizar muito tempo. E eu vou dar 320% pra te entregar o máximo, didaticamente, assim, pra você sair e falar assim, pô, eu aprendi, cara, o Léo entrega mais do que o necessário aqui mesmo, porque é esse o propósito de vida, beleza? Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Deixa aqui nos comentários se você tá comprando Vale, se você não tá comprando Vale agora, qual que é o seu valor intrínseco em Vale, e aí a gente vai dar uma discutida, beleza? Fica com Deus.